Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista, onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e a minha convidada de hoje é a Virgínia, a @mulhertamarindo lá no Twitter. Eu imagino que você conheça ela ou lá do Twitter ou do Anticast, onde o Ivan Mizanzuki quase sempre convida ela pra falar quando o assunto é Lava Jato, um dos assuntos favoritos da Virgínia lá no Twitter. E o nosso papo aqui no Telefonemas é sobre isso, Twitter e Lava Jato. A gente fala da história da Virgínia dentro dessa rede social, fala sobre quando ela virou a mulher tamarindo e também fala sobre como ela foi parar no Anticast. Isso entre outros assuntos, lógico. Se você conhece ela por conta dos sabonetes, shampoos e outros produtos da Alquimista, a gente tem um presente pra você e também pra todos os ouvintes, mas tem que ouvir o episódio na íntegra pra entender essa história melhor, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Então, compartilha esse episódio. E a gente também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou no e-mail telefonemaspodcast@gmail.com. Participa, porque o Telefonemas também é um espaço dos ouvintes. A gente conta com a sua participação, certo? Então, com vocês, Mulher Tamarindo, Virgínia Serra. De onde que vem essa arroba? E quando você chegou no Twitter, você já mexia com a internet antes? Como que é a sua experiência virtual? Não, eu entrei no Twitter porque eu vi uma reportagem no Daily Show. 2009, né? Então, 2009, porque fizeram uma reportagem que tava assim, era a nova rede social que todas as pessoas legais estavam aderindo. E aí eles mostraram que os senadores americanos ficavam no Twitter durante as sessões. E aí eu tinha acabado de conseguir o estágio, eu tava fazendo faculdade, e aí eu falei assim, eu vou entrar também, porque fazer estágio tem muito tempo que você não faz nada, né? Aí eu falei, deixa eu entrar também. E aí eu entrei. Vai ser ótimo. Mas eu nunca trabalhei com internet, nunca trabalhei até hoje. Apesar de eu ter um e-commerce, eu não considero que meu trabalho seja... A internet é um meio, não é exatamente... Então, é porque eu gosto mesmo, é vício. Que legal. E aí você já pensou nessa arroba ali naquele momento? Não, a minha arroba era meu nome e meu sobrenome. Eu usava o arroba Virgínia Serra, que é meu nome e parte do meu sobrenome. Só que aí uma ex-namorada do meu pai tinha descoberto a minha arroba e ela tava me espionando. Que coisa. E aí foi o dia que eu decidi mudar para Mulher Tamarindo. Mas o Mulher Tamarindo surgiu na época... Qual que é a explicação dele? Foi um dia que estava tendo... Antes eu usava no nome Princesa de Pirituba, porque eu sou de Pirituba, né? E aí um amigo meu me chamava assim, de Princesa de Pirituba. E aí no dia tava tendo um meme de mulher fruta. Alguma mulher fruta tinha feito alguma coisa, eu não lembro. E aí tava todo mundo mudando o nome para Mulheres Frutas. E aí eu falei assim, aí eu quis participar também, e aí coloquei que era inocente aquela época, né? Oi? Como a gente já foi inocente, né? Ai, nossa, bons tempos, né? O maior acontecimento do dia foi alguma mulher fruta aprontou das suas. E aí porque eu pensei, bom, o tamarindo ele é uma fruta estranha e cheia de dobrinha, igual eu. Então aí ficou. Que e legal. Aí o pessoal achou engraçado. E quando eu decidi mudar a arroba definitivo, daí todo mundo falou, foi Mulher Tamarindo. E ficou. Legal. E aí a sua vida, a sua história pessoal, você falou, né? Você nunca mexeu com a internet, mas é isso, você é formada em Direito, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada, e aí advoguei por até recentemente, até o final de 2016, que foi quando eu fui demitida, e aí eu abri a minha saboaria. Entendi. E aí eu passei Mas, tipo, meu vício no Twitter vem justamente do direito, vem de eu falar sobre direito no Twitter. Entendi. E aí você acha que veio meio que o momento o direito, você surfou na onda dessa... A crise do judiciário
te pegou e você falou, vou falar disso, é o meu tema. Na real, né? É curioso isso. Eu fico pensando assim, muita gente vem perguntando, nossa, por que você tem tanto seguidor? E aí, porque o que acontece? Eu sou muito... Tudo relacionado à investigação, a crimes e tal, eu sou muito alucinada com isso. Eu adoro. Vai atrás. Eu amo, tipo, amo real, assim. E aí, tudo começou com a Operação Zelotes, que foi, acho que 1 ano antes da Lava Jato começar. 2013, 2012, né? Por aí. Assim, mas assim, eu tinha muito pouco seguidor. Eu era, sabe, sei lá, eu tinha os meus amigos. Uhum. E aí eu comecei a falar sobre as Zelotes. Por quê? Porque as Zelotes atuava no CARF, era um escândalo que envolvia o CARF. E eu atuava na área tributária. Então era algo que me afetava diretamente, afetava a minha profissão. Uhum. E aí eu comecei a falar sobre isso, sobre as implicações. Aí as pessoas não sabiam o que era CARF, não sabiam como funcionavam os processos, e eu comecei a falar sobre isso. E aí foi puxando, e aí que tá. Eu sempre amei investigações. Daí na internet você joga pro universo e aí você encontra um monte de gente que também é tão alucinado quanto. E aí você acaba estimulando, isso acaba estimulando você a falar mais. E aí foi isso, aí veio Lava Jato, impeachment, e aí é isso aí. Foi não, e que é legal, porque eu acho muito isso, assim, a gente pensa no Twitter, sempre tem as pessoas, eu acho que eu sinto falta, assim, de mais figuras como você, que são as pessoas que têm uma voz bem ativa, são ouvidas por muitas pessoas e que não trabalham exatamente com isso, assim. A gente vê as pessoas que têm mais seguidores, que mais falam, são pessoas que vivem disso, né? É verdade. Então, é muito bom. Eu não tinha parado pra pensar nisso. É verdade. Não, eu não... Assim, apesar de hoje, por ter e-commerce, eu dependo da internet... não depende do que você fala, né? Exato. Não, pelo contrário. Até vive falando, não, você não deveria falar isso. É verdade, você se arrisca a perder os clientes, né? Tipo, não, eu gosto dos produtos dela, mas ela falou uma merda. E é curioso isso, porque eu perco e ganho muito cliente por causa disso. Exato. Exatamente por eu falar o que eu falo, fazer o que eu faço. Mas eu prefiro muito mais ser autêntica e que a pessoa, de fato, deixe de comprar de mim porque ela acha que a minha opinião é errada. É do mercado, sabe? Assim como eu não compro na Riachuelo, por exemplo, porque o dono é um horror. Ou então jamais compraria na Havan. Faz parte, sabe? Eu teve um tempo que eu via uma van e pensava assim, nossa, que ambiente será esse, né? E tinha até uma curiosidade de entrar. Aí surgiu, né, o velho da van e não... Pois é. Eu nunca pisei numa. Não, o pior é que eu lembro. Você já frequentou? Não, nunca frequentei porque não tem aqui em São Paulo, né? Pelo menos é coisa nossa aqui do interior. Eu sei que tem no interior e justamente por isso eu passava no interior e via aquelas lojas gigantescas com aquela estátua de liberdade cafonérrima, aquelas colunas e eu ficava... A gente também não entende. Eu já preciso muito ir nessa loja ver o que é isso. Daí uma vez em Foz do Iguaçu eu entrei numa van e aí eu falei, mas é só uma loja americana. E aí eu falei, foda-se. Então eu nunca comprei, graças a Deus, nunca financiei o velho da van. Aliás, vou aproveitar a gente tá falando dele, que eu não gosto muito de fazer previsão lá no Twitter, mas já que a gente tá no podcast, eu vou fazer uma previsão. Saiu um vídeo do Bolsonaro dando um abraço nos apoiadores e o velho da van tava na fila. Senti muita falta de confiança no abraço. Eu acho que eles estão brigados. Será? Eu não vi esse vídeo, depois eu vou ver. Ele abraça todo mundo muito forte, ele dá um abraço, ele até ergue, assim, o velho da van, mas, tipo, eu falei, eu senti um... Estremeceu a relação. Mas é só um chute. Mas aí, Vini, como que... assim, é legal, eu te conheço do Twitter, acho que eu não sei desde quando, mas eu acho que é muito tempo, e te sigo. Faz muito tempo que a gente segue. Muito tempo. Tem um quando eu fui te mandar a DM, eu vi que a gente tinha uma DM de 2013, alguma coisa assim, a gente conversando alguma coisa. É porque era um núcleo, a gente se segue, porque antes de tudo isso, eu seguia mais o pessoal de blog de música. A minha turma. Eu cheguei a, sei lá, escrever 2 textos pro Rock Impress, eu fiz cobertura de show. Então, assim, era onde eu transitava.
E a gente se segue dessa época, tá tipo, SWU primeiro. Assim, faz muito tempo. Entendi, nem eu sabia disso. Eu falo, eu não lembrava de onde a gente conhecia. Mas eu sei que eu te sigo. Mas é que eu usava outro nome e outra arroba, né? E aí eu mudei totalmente a editoria da minha timeline. E assim, eu não tweetava muito, nunca fui. Eu sempre fui bem de boa, assim. É só nos últimos anos que eu surtei, né? Não, e aí é engraçado que eu te conhecia, te via, e aí assim, essa coisa de fazer podcast, assim, tem acho que uns 3 anos que eu passei a ouvir mais. E aí eu comecei a gostar do formato pela proximidade, por ser, tipo, ser uma companhia, né? Eu gosto muito do rádio nessa função de companhia, assim. Eu nem sei se eu consigo fazer isso muito bem aqui no telefone, porque é muito... Às vezes eu acho que a conversa não sei como que ela soa, mas... E como eu que faço, quando eu ouço eu não consigo saber o que as pessoas acham. Mas aí, tipo, aí eu achei o Anticast, e aí quando eu te vi lá falando sobre o Laveta, eu falei, mas de onde surgiu? E aí eu queria saber de onde surgiu, de onde que você conheceu o Ivan, de como que nasce a sua relação com podcasts, e com o Ivan, especialmente que você tá sempre lá. Eu tinha um amigo que ele fazia um podcast, só que o podcast dele era só sobre música. Então ele contava a história da música, contava a história da banda e aí colocava uma música. E pra mim, podcast era isso, entendeu? Era tipo um programa de rádio na internet. Amador. Que a pessoa fazia. E isso ele fazia em 2009. Faz muito tempo. Aí, quando veio... E assim, isso sempre ficou na minha cabeça que podcast era isso. Aí veio a condenação do Lula. E eu, do nada, recebi uma DM do Ivan... que eu juro, eu nunca tinha visto antes na vida. A gente nunca tinha trocado uma interação. Ele só chegou e falou assim: oi, tudo bem? A minha esposa é sua fã. E ela me falou que você manja muito do processo do Lula. Quer gravar um podcast? E eu... Tipo, do nada. Aí eu falei, vamos. Falar do processo do Lula é um dos assuntos que eu mais adoro. Então, tipo, imagina, no dia da condenação, da condenação de segunda instância. Imagina que eu vou falar não, né? Jamais. Daí ele falou assim, vai participar fulano, ciclano, não sei o quê. Eu, não, beleza. Não sabia quem era nenhuma dessas pessoas. Não sabia que era Ivan. Não sabia o que era Anticast. Eu fui, assim, na inocência, de coração aberto. Vendo que dá. Aí chegou lá, o podcast era com a Sabrina Fernandes, do Tese 11. Era com o Gabriel Divan, do Vira Casacas. E era com mais uma menina que eu não vou lembrar o nome. E aí a Sabrina é super firme nos posicionamentos dela, o Divan também. E aí foi tipo uma puta discussão. Foi ótimo, eu amei participar, porque mesmo discordando, é um debate super, pra mim, é super interessante. No dia assim, quando eu acordei, e aí tinha uma galera me xingando horrores, assim. As pessoas me xingando muito por causa da minha participação no Anticast. Foi apresentada ao mundo. E aí, porque assim, eu não sabia que era um podcast de esquerda. Apesar de eu ter entendido ali que a gente estava falando de coisas de esquerda, e mesmo assim, eu nunca não me considero nunca de direita, nunca. Sim. Eu sempre fui centro. Então, pra eu estar recebendo aquele monte de xingamento de alguém da ala da esquerda, me pegou de surpresa acima da média, porque eu já estava acostumada com os xingos de petistas. Mas foi uma reação tão... Eu falei, gente, onde eu fui me meter? O que eu tava na cabeça? E assim, por quê? Porque eu falei que o Lula era culpado. Eu falei que o Lula era bandido. Aí o pessoal ficou muito puto da vida. E aí depois, mas aí o Ivan foi tipo, não sei o quê, porque o pessoal é bem mais ultra-esquerda, mais esquerda, né, esquerda mais radical. E aí você, com o seu embate com a Sabrina, né, aí eu fui entendendo, mas foi uma experiência muito assustadora. Entendi. Daí depois... E aí foi... Eu imaginei uma história muito diferente na minha cabeça, que você já participava, que você era amiga do Ivan, então foi completamente o oposto. Não. A primeira vez que eu falei com o Ivan foi a vez que ele me convidou pro primeiro Anticast. Caramba, nem sabia. Aí depois, obviamente... E aí virou uma parceria, né? Então, porque por causa disso enrolaram várias
pequenas tretas de, tipo, me acusaram de coisas que eu não fiz no grupo do Anticast, algumas pessoas que tinham uns rancores antigos, e aí ele me protegeu, e aí eu fui muito grata a ele, e me defendeu, então aí a gente acabou meio que pegando amizade, né? Entendi, que legal. E aí foi isso. Né? Aí hoje, né, eu adoro, nossa, vamos falar, vamos podcast, vamos, não importa o assunto, vamos. É que você virou meio especialista em Lava Jato dele, né? Talvez. E aí, esse era até o tópico, assim, pra gente não ficar só falando da gente mesmo. Eu gostei muito do episódio que vocês fizeram justamente sobre a Vaza Jato, e a Vaza Jato é um tema aqui do Telefonema C7, a gente falou com a Amanda Audi, falou com outros críticos, da Lava Jato, e você justamente, quando o Ivan te apresentava, eles têm uma visão diferente, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a operação, até chegar na Vaza Jato, assim. Como que você foi acompanhando tão de perto e comentando o assunto, e aí agora essa história toda que aconteceu? Uma das coisas que projetam na minha pessoa é acharem que eu era Moro herói, Nunca foi isso. Avatar de olho, de bandeira, sabe? Essas coisas. E não foi bem assim. Eu sempre fui favorável à Lava Jato, sempre defendi. Cheguei em várias oportunidades defender o Moro. Defendi mesmo. Não, inclusive que pode procurar, tá tudo lá. Você não apagou? Não apaguei. Não apaguei porque eu quero ver, entendeu? Sim. Tipo, pra aprender, ficar o rancor ali. E porque assim, a Lava Jato, como eu falei, eu amo investigação. Só que eu só acompanhava investigação de crimes, por exemplo, assassinato, os crimes que dão imprensa, sabe? Igual esse da deputada, sabe? Esses crimes assim. E, querendo ou não, por mais que a gente tenha até um pouco de acesso pela imprensa, não é acesso. É muito né? enviesado. Exatamente. Na Lava Jato, foi assim... Era o caso perfeito para eu ficar alucinada, porque envolviam políticos, que são, querendo ou não, são pessoas famosas, digamos, Sim. e que envolviam um bastidor de política que eu também adoro. Então eu li as delações, por exemplo, eu leio a delação do Delcídio, para mim é como se eu estivesse lendo uma revista de fofoca. Sabe? Porque ele contando os podres do poder. E eu adoro isso. Eu adoro. Junta isso com crimes e investigação, é simplesmente, pra mim, a fórmula perfeita. E eu mergulhei de cabeça mesmo. Só que eu percebi que a imprensa, ela distorcia muito as informações. Do tipo, eu lia Você lia uma coisa na peça e via outra coisa na imprensa. E aí na notícia tava outra coisa. E aí eu ficava, como assim? E aí eu comecei a destrinchar e explicar. E eu via que as pessoas sentiam essa necessidade, porque vinha a imprensa e falava uma coisa. Daí vinha o pessoal, assim, mais informado politicamente, falava outra coisa. E as pessoas que não ficavam no meio do tipo, sem saber quem acreditar. E aí eu comecei a destrinchar, resumir as peças, resumir as delações, pontuado, tipo, isso aqui tem prova, isso aqui não. E aí eu fui mergulhando cada vez mais na Lava Jato. Mas assim, eu gosto muito mesmo. Só que quando chegou, deixa eu pensar. Depois teve impeachment em 2015. Isso. Aí 16 foi Temer. Para mim, a Lava Jato começou a desandar na época da JBS. Dos áudios do Temer. Exato. Tem que manter assim, isso aí. Aquilo eu vi que, por exemplo, muitos erros do Janot de orientar como gravava.
de várias pequenas incongruências, aquela foto dele com um advogado no fundo do bar, sabe, assim, umas coisas... A foto mais sextou que já existiu. Sabe quando a pintura começa a rachar, a craquelar? E aí eu fui bodeando. Entendi. Fui bodeando mesmo. E foi indo, do tipo, o Moro, por exemplo, começou a viajar com o Dória para fazer os eventos do Dória. Eu achava isso fim. Até culminar para mim, assim, o fim definitivo da Lava Jato, para mim, como assunto de interesse, foi o dia do habeas corpus, que o Moro estava de férias, e aí ele veio intervir no habeas corpus. E aquele dia, pra mim, foi tipo o dia da morte do Lava Jato. Porque não tinha mais como... Por mais que você se esforçasse, não tinha mais como não enxergar o viés político da Lava Jato. De querer interferir politicamente. Especialmente na eleição, né? Exato. E aí tava ficando cada vez pior, cada vez mais próximo da eleição, e cada vez mais dava pra ver que o objetivo... Apesar de eu não achar que o objetivo da Lava Jato como um todo, ou tenha sido de caso pensado afetar politicamente, naquele ponto, estava num ponto de não retorno no sentido de afetar mesmo, sabe? E eu estava muito assustada, assim, muito assustada com o que a direita estava se tornando, porque eu via as pessoas ao meu redor, pessoas que eu considerava sensatas, se perdendo no ódio, se perdendo no rancor com a esquerda, e eu via que ia dar ruim, assim, sabe? Entendi. Então eu me distanciei, e aí realmente foi só ladeira abaixo depois disso, porque aí veio eleição, veio Moro ministro e veio a Vaza Jato, né? Que aí foi uma descida, assim... E foi isso. E aí, acho que você acompanhava de perto, você obviamente lia as críticas de quem era contra, assim, desde o começo. Como que você reavaliou isso, assim? Você acha que esse pessoal tinha razão desde o começo? Como que você avalia? Não, porque as pessoas, assim, uma coisa que, independente do que tenha acontecido, não muda. Muita gente que criticou a Lava Jato não criticou pelo seu aspecto legal. Criticou pelas pessoas atingidas. Entendi. Tanto que você não vê ninguém defendendo a libertação do Cunha como você vê a do Lula, entendeu? Sendo que, pela lógica, os dois são tão injustiçados. E aí, a gente sabe disso, e tudo bem, entendeu? Não tem problema. Desde que as pessoas sejam sinceras na sua intenção. Então, eu querer falar, eu vejo as pessoas, eu sempre avisei. Tipo, não. não foi isso. Você não avisava que o Moro interferia em todos os processos. A pessoa avisava que o Lula só o Lula que era o injustiçado. Então, eu acho que as pessoas também pesaram a mão do outro lado, entendeu? No sentido de, quando foram criticar, Entendi. criticaram apenas o que elas viam. Pouquíssimas pessoas que fizeram críticas amplas mesmo à Lava Jato, sendo um deles Gilmar Mendes. Entendeu? Isso que eu queria falar aqui nesse episódio, porque nesse episódio que vocês fizeram no Dantecast sobre a Vaza Jato e tudo mais, e as consequências da Lava Jato hoje, você destacou mesmo, né, uma fala do Gilmar Mendes, que aí você leu, né, aí tava todo mundo assim, nossa, o Gilmar Mendes falou isso essa semana, aí você falou, 2017. Conta essa história aqui, eu vou roubar essa aqui, tá, Ivan? Exatamente, porque assim, o Gilmar Mendes notoriamente odeia o MP, isso é histórico. E ele nunca poupou adjetivos, digamos, para criticar o MP, principalmente na atuação da Lava Jato. E assim, o Gilmar Mendes não é nenhum santo, né? É importante lembrar disso. Mas ele sim fez críticas contundentes e
de forma ampla a operação como um todo. Ele teve a perspicácia e a sensibilidade de entender o que estava acontecendo. Pouquíssimos tiveram. Pouquíssimos. Tipo, se você olhar para trás e ver essas dentro da cúpula do poder, especialmente, né? Não tinha. O que tinha era, por exemplo, todo mundo comemorou quando o Sérgio Cabral foi preso, quando o Cunha foi preso. Então, não, eu entendo a vontade de falar, porque eu sempre avisei que o Moro era não sei o quê. E, de fato, nesse aspecto, você tá certo, o Moro era, de fato, muito enviesado contra o Lula, mas não só contra ele, entendeu? E aí... Mas Gilmar Mendes foi muito sábio e teve essa percepção, porque o Gilmar Mendes, ele, sim, tem histórico de processar membros do MP, o Gilmar Mendes de fato odeia, assim. Ele odeia o MP. Então ele não cai em papinho, entendeu? Como todo mundo caiu. E é legal essa sua percepção sobre ele, que você acompanha bastante. Eu, por exemplo, tenho uma visão do Gilmar, assim, eu não tenho uma visão sobre ele, porque eu às vezes sou influenciado pelas notícias, pelo comentário geral que a gente vê sobre ele, que é muito... Mas o Gilmar Mendes, o que você sabe do Gilmar Mendes? Ele é a piada do habeas corpus. Eu mesmo, se você buscar no meu Twitter, tem muita piada do Gilmar Mendes com habeas corpus. Mas por quê? No fim ele tava certo, ele tava corretíssimo. Sabe? Estavam usando prisão pra forçar a mão, pra... intimidar. Ele sempre esteve certo. Agora, aproveitando a sua visão de que estuda direito, trabalhou com direito, acompanha tão de perto, você, nessa crise que tem assim, né? O judiciário, ele é poderoso, tem influência política agora. Você vê assim caminhos de... Tem gente trabalhando por uma solução, existe uma tendência a piorar. Olha, eu acho que vai ter que piorar mais para o pessoal falar, olha, a gente precisa limpar a casa. Porque, infelizmente, ainda não está no nível em que está a sociedade falando, pelo amor de Deus, chega, né? O povo ainda está legitimando esse comportamento. Por quê? Porque está aprendendo os corruptos, e foi justamente o que o Madeira falou lá no Anticast, que a corrupção hoje é a bruxaria de ontem. As pessoas estão dispostas a tudo, inclusive a rasgar a Constituição, só para a percepção de que elas estão punindo corruptos. Pois é. Sendo que, se você olhar ao redor, não estão. São as mesmas pessoas no poder. E aí agora subiram pessoas piores no poder. Porque, querendo ou não, eu prefiro 1000 vezes um corrupto propina do que um miliciano. Né? Então, são coisas bem diferentes. Resolveu, não resolveu, piorou. Então, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que vai ter que piorar muito ainda para que chegue no ponto de que tem alguém fale, acabou. Não dá mais. A gente precisa tomar alguma providência. Precisa mudar a roda, né? Exatamente. Entendi. E dessas polêmicas mais recentes, assim, qual que chama mais atenção? Por exemplo, a gente tem essa agora, enquanto a gente grava aqui, o STF voltando com a pauta, né? Eles vão voltar a trabalhar, acho que é semana que vem, ou foi essa semana que começou? Voltaram ontem, né? Voltaram ontem. E começou uma reação contra justamente a Procuradoria, né? Contra o Deltan. Não, porque agora é aí que tá, a água bateu na bunda, né? Na verdade, o procurador bateu na bunda. Porque eu acho, os 2 últimos vazamentos que eu achei mais grave foi o da palestra secreta da XP. Nem tanto com o Deltan, viu? Mas pela informação do Fux ter ido. Porque, olha só. Explica pra quem não leu, O Fux, o Reinaldo Azevedo revelou que o Deltan foi convidado para dar uma palestra secreta para os CEOs dos maiores bancos atuantes no Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, JP Morgan. Leia, é banqueiro, não é bancário, é banqueiro.
fofoqueiro, e aí na palavra mesmo, no sentido puro. E para falar sobre eleições. Essa foi secreta, ela não podia constar em lugar nenhum, e não saiu em imprensa, nada, era secreta. Essa era a premissa da palestra. E quando eles estavam negociando essa palestra, a pessoa que convidou o Deltan mencionou que o Fux tinha dado a palestra dele semanas antes. E assim, olha só, em 2018, quem era o Fux? O Fux estava responsável pelo inquérito do Bolsonaro com a Maria do Rosário, que poderia tornar ele inelegível. Ele estava como presidente do TSE, ou seja, a pessoa responsável pela averiguação de qualquer irregularidade nas eleições, inclusive fake news, né? WhatsApp, fake news, etc. Amigo. O que mais? Tinha mais um aspecto. Ai, meu Deus, eu esqueci agora. Que eu fiquei cacete. Esses dois já estão bem bons, Só esses dois já bastam para tocar qualquer alarme, né? Então, eu acho que, infelizmente, teve um esforço para eleição do Bolsonaro. E essa revelação, obviamente, que assim, isso é algo que a gente nunca vai saber. Porque as pessoas que estavam lá nunca vão falar nada, o Fux muito menos, tipo, não... não vai passar daí, teoria da conspiração. Mas a ideia de que, de fato, eles atuam como aquele, sabe, vilão de filme, assim, que a galera, os poderosos se juntam pra combinar a destruição de alguma coisa. É bem isso, assim, sabe? Só falta ter alguém fazendo carinho num gato branco. Talvez até tenha. Porque... Provável. Porque mais ou menos só isso. Os caras chamam as pessoas mais poderosas do país para definir os rumos das eleições. Sabe? O que é isso? E a questão agora do que saiu essa semana, que foi que o Deltan arquitetou para ficar investigando clandestinamente 2 ministros do STF e suas respectivas esposas. Assim, o nível de absurdo do que aconteceu, porque o Deltan estava se baseando para investigar o Toffoli num detalhe da delação da OAS do Léo Pinheiro. Essas delações não foram homologadas, ou seja, ele não poderia usar o que estava lá naquela delação. Porque a delação só é válida... Porque, assim, como é que funciona a delação? O cara vai lá, confessa tudo. Vamos explicar isso. Confessou tudo, não diz... Confessa... Não disse nada ainda. Os advogados dão spoilers, né? De, tipo, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre aquilo, não sei o quê. Daí é feita, lavrada a delação, e aí ela é homologada. Ou seja, apesar dele ter acesso à informação, ele não pode usar essa informação. Então, ele não poderia usar a informação de um possível suposto envolvimento do Toffoli para absolutamente nada. Ele desrespeitou isso completamente e atuou usando prova de delação não homologada e atuou sem ter competência, porque quem investiga ministro do STF seria, na época, o Janot. Ele não tem nada a ver com isso. E mesmo assim, ele com a colaboração da Receita Federal foi e ficou investigando 2 ministros do STF. Como? Como assim, sabe? Tipo, ele tá... num nível, assim, tanto que eu falei, se eles agem assim contra as pessoas mais poderosas e protegidas do país, imagine contra a gente, contra cidadãos comuns. Sim. O que eles fazem? Até porque tem esse aspecto, né? Eu não sei se você sabe. Eu não sei muito desse tema, mas eu já vi as pessoas falando isso, talvez você saiba melhor. Essa questão mesmo
da segunda instância, por exemplo, se fala muito da questão do Lula, mas é uma questão que atinge um monte de gente em prisão provisória. Tem um ataque à pessoa comum aí também acontecendo que as pessoas estão ignorando, né? Quando a justiça começa a matar a justiça, uma hora a conta chega pra cá, né? E quando eu tava me preparando pro outro Anticast, vendo os votos daquele trecho que eu li, eu conversei isso com um amigo meu. Eu falei, é triste pensar que se não fosse a Lava Jato, essa discussão jamais teria acontecido. Porque o Instituto da Delação, ela é usada pelo Brasil inteiro. Principalmente em crimes de tráfico de drogas, lavagem, etc. Então, isso afetaria pessoas invisíveis. Pessoas que as pessoas já não ligam, assim, nível se a pessoa for decapitada numa prisão, o povo que já não liga. Que mais ou menos está acontecendo, entendeu? Agora, né? Exatamente. Agora imagine se tentar argumentar que essas pessoas estão sendo vítimas de achaque para delatar e tendo que inventar para, sabe, se não tivessem prendido políticos e afetado políticos, a discussão nem teria acontecido. E isso é muito assustador, porque mostra que a justiça só existe para discutir os interesses dos poderosos. A justiça não existe para o povo brasileiro. Essa é a grande denúncia da Vaza Jato, né? Exatamente. Tipo, assim, é aquela coisa que todo mundo meio que sabe, mas assim, sacramentou, sabe? Não tem como tá um elefante branco no meio do Brasil escrito: a justiça só existe para os poderosos. Depois dessa eu nem sei pra onde a gente vai. That escalated quickly. Mas dessas coisas que você tá acompanhando, assim, tem mais algum aspecto que você acha relevante? Porque agora acho que a gente meio que falou assim, quase tudo que tinha para falar. Mas tem alguma coisa ainda assim que você ache... Até na Vaza Jato mesmo, assim, eu imagino como você é interessado em investigação, você deve ter lido aquelas matérias enormes do seu detalhe. Tem alguma coisa que você acha até que tá escapando das manchetes e dos comentários gerais? Porque a gente até comentou antes, né? Quando eu falei daquela... Eu até escrevi esse texto lá no blog sobre uma coisa do Deltan ali de dele julgar que tem uma proximidade que não tem, como as conversas revelam umas certas vaidades. Tem algum detalhezinho que você pescou que ninguém falou ainda? Eu não digo detalhezinho, mas eu acho que evidencia um problema de falta de conexão com a realidade, no sentido de envolve com público, a noção de concurseiro, do que as pessoas, a percepção do que é passar no concurso público, o messianismo vem lado aí, tipo, agora sendo público, eu sou superior, inatingível. O fato de ver o cargo público como um cofrinho e não como um trabalho. Como um trabalho público, né? Exatamente, como uma carreira pública do tipo, eu estou trabalhando para o povo, estou trabalhando para o Estado. Ele é tão mesquinho nas coisas, até brinquei, ele deve ser aqueles cara que, tipo, leva todos os sabonetinhos, leva todo lugar que ele vai, ele rouba a caneta, assim, sabe? Pega o brinde, a caneta, porque ele é tão mesquinho e ele se achando no direito de dar palestras fora do escopo permitido, porque lei, né? ele teve uma perda financeira porque ele agora teve que se dedicar à Lava Jato, sendo que o que seria o correto, digamos, entre aspas, é a pessoa falar, porra, estou fazendo um puta trabalho pro meu país, estou prendendo corruptos, e isso já, sabe, já é uma missão, eu já tô recebendo meu salário normal. Exato. Mas não, ele se achava, ele pessoalmente prejudicado por ter que abdicar das diárias
das viagens que ele não tava, sabe? Ai, ele é muito mesquinho. E isso mostra, pra mim, porque eu convivo, o meu pai é funcionário público do estado de São Paulo, e eu convivo com muitos concurseiros. Só que o meu pai é aquele funcionário público modelo, assim. O meu pai vive para trabalhar. Exato. O meu pai, ele lê o diário oficial de fim de semana, assim, sabe? Ele é o funcionário público exemplar. E não digo isso por ele ser meu pai, mas porque chega até a ser um problema. Ele é workaholic. Não, público, exato, a gente não pode fazer o ataque ao... O meu problema não é com o funcionário público em geral, tipo coisa de liberal. Assim, não. Pelo contrário, até. A nova geração de concurseiros, porque assim, meu pai não é concurseiro. Meu pai prestou um concurso lá em 1992 e ficou. Não, ele prestou um concurso. E assim, os amigos dele, eu vejo, são todos assim também. São pessoas que trabalharam há 30 anos para o estado de São Paulo. E fizeram toda a carreira e não ficou pingando de concurso em concurso até chegar no concurso que pagasse mais. Exato. E esse é o objetivo, é o salário, nunca é a carreira. Não é mais a carreira. E essa crítica a gente deve ter assim, em qualquer ambiente, até. Você vai escolher uma carreira no mundo privado. Se o objetivo for enriquecer a qualquer custo, já tá equivocado. Né? E assim, eu entendo, porque, porra, eu tenho uma empresa, eu também quero lucrar, eu quero ter uma vida financeira confortável, eu entendo isso, mas essas coisas não são a qualquer custo, assim, sabe? E aí você vê ele desvirtuando uma função pública que é uma função importante, sabe? Uma função essencial da justiça por merreca. Sim, sabe? Por R$2.000. E aí, porra, aí é muito revoltante. E pra mim, assim, é que assim, eu não considero absolutamente nada disso possível num governo Bolsonaro, né? Eu conto tudo pós-governo Bolsonaro. Mas assim, precisa ter essa reconexão da carreira pública com o seu fim e não com o seu salário, sabe? As pessoas enxergam as carreiras públicas como um cofrinho. E isso faria bem até pros próprios concursos, né? Porque eu imagino que tem muita gente séria que fica no caminho porque tá perdendo vaga pra essa pessoa, né? Que prestou 100 concursos, sei lá quantos. Exatamente. Porque fica pulando de concurso. E assim, toda vez que você passa num concurso, você faz o curso da carreira. E aí, tipo, você investe dinheiro público nessa pessoa, em treinamento, em curso, para essa pessoa daqui a 6 meses ir tomar posse em outro cargo. Porque o salário é maior. Então, e você vê, dá pra ver, até nos diálogos dá pra ver o conflito geracional disso, dos procuradores mais velhos incomodados com isso, porque sabem que não é pra isso que eles estão lá, e os procuradores novinhos, que são os gananciosos, os mesquinhos, assim, isso é muito visível, é palpável nos diálogos, assim, sabe? E mesmo E o curioso é que assim, eles não estão nem interessados em se tornarem excelentes na carreira. Eles ganharam uma plataforma maravilhosa. Eles poderiam ter feito, do ponto de vista de carreira jurídica, eles poderiam ser assim, celebridades do mundo jurídico por mérito próprio de conhecimento jurídico, de um trabalho exemplar, de condução de processos, de construção de teses, de construção de caso tipo, dos aspectos probatórios. Eles poderiam ter tudo isso, mas não, eles escolheram ganhar dinheiro com palestra. Eles escolheram a fama material. Efêmera, né? Não sei. Efêmera, Eu tava pensando. Eu acho isso muito exemplar. Porque... Exatamente isso. Do tipo, eles escolheram o dinheiro rápido, a recompensa imediata. E é isso. E aí agora eles estão correndo o risco de perder absolutamente. E é muito prejudicial, porque eles já prejudicaram gente séria que não tá lá trabalhando e vão prejudicar a visão que a gente tem
Porque aí vem essa versão liberal e fala, então, eles são corruptos, tem que acabar com isso aí, então vamos privatizar o judiciário, sei lá, vai ter uma ideia dessas. Exatamente. Eles, o MP é um braço essencial da justiça. A partir do momento que você desacredita de um braço essencial da justiça, isso prejudica tudo. Porque aí você leva ao questionamento de todo. E não só isso, é que assim, eu ainda acho, nessa altura do campeonato, eu acho que vai ser difícil anular. Mas eu acho que tem potencial dependendo das próximas revelações. Porque pelo que a gente já sabe, dá pra fazer uma previsão das merdas que eles fizeram. É só esperar a confirmação, sabe? Então, eu acho que vai vir coisa pior aí. E se continuar nessa toada de escalar a gravidade das revelações, por exemplo, o STF já reagiu. Os dois ministros envolvidos já reagiram. Então, assim, vamos pro pior cenário de anulação da Lava Jato. 2 pessoas sozinhas destruíram a Lava Jato. 2 pessoas sozinhas destruíram anos de combate à corrupção. Liberaram corruptos, notórios, com provas, tudo. Por quê? Porque não conseguiram atuar seguindo a lei. Assim, Então, né? Olha o dano, olha a resumindo extensão grosseiramente, do dano. talvez assim, eles conseguiram atingir uma parte da corrupção que era real. Aí eles agiram politicamente pra, talvez aí nessa coisa, nessa ganância política e até econômica e partidária até, pra influenciar numa eleição. Acabaram porque aí, com o Lula preso, Sérgio Cabral preso. Aí eu não vou entrar nem no mérito, mas culpado, não. Eles colocaram todos, eles reconfiguraram os protagonistas políticos do Brasil, se a gente for parar pra pensar, porque assim, uma ideia que me veio até agora, assim, quando a gente pensa que o Ciro Gomes voltou pro 3º lugar, tem muito dele ter ido atrás, ele foi uma voz contra o impeachment, por exemplo, mas assim, tentando ter uma visão mais pragmática da coisa, o cenário estava limpo para uma nova voz ganhar, e há quanto tempo ele estava fora das eleições? Sim. Ele voltou. Várias vozes novas voltaram. E ganhou uma voz que era um deputado, né? Que ninguém conhecia. Veio a voz de um louco e levou todo mundo. Pois é. Porque não existe vácuo de poder. E foi o que aconteceu. Exatamente. E aí, assim... Imagina a Lava Jato anulada e todo mundo voltando a trabalhar. Não, mas aí que tá. Aí a gente entra no aspecto de, tipo, não adianta, as pessoas não vão esquecer, né? Assim, e por isso que a gente bate tanto na tecla de que precisam urgentemente superar o Lula. Primeiro porque vão chegar condenações fora da Lava Jato. Então, não vai dar pra anular. E, além disso, não dá pra contar com o ovo no cu da galinha. Não dá pra contar que vai ser anulada, de fato. Porque isso que eu ia te perguntar, a força de uma anulação jurídica, ela é também política, né? Ainda mais nesse caso, né? Porque assim, não, porque a Lava Jato pode ser anulada amanhã, não vai trazer o Lula para o mesmo status de antes. Não adianta, porque as pessoas não vão esquecer. De repente, do tipo, realmente, né? Lula injustiçado. Não, acho que a história do Lula até. Ela nem passa só pela Lava Jato, né? Tem toda a questão de mídia. É muito mais forte, Exato. Não adianta, sabe? E aí, imagina um Lula solto no país hoje. Tipo, hoje mesmo, ontem eu tuitei um negócio que, tipo, uma menina quis expor um artista para que derrubasse a conta dele. Daí eu fui DRD comentado falando, não, gente, sigam essa pessoa. Porque o cara fazia umas artes bem agressivas usando a figura do Bolsonaro. Aí deram bastante RT e tal. E aí, naquele limbo que o Twitter criou ali, que é do mais respostas, do filtro de qualidade, sabe? Eu abri hoje, as pessoas estão do tipo, queria ver uma arte do Lula com
moedas do Tio Patinha, ou assim, eu gosto desse tipo de arte, e era uma montagem do Lula na cadeia. E o meu post não tinha absolutamente nada a ver com o PT, com o Lula, com nada. Era só um artista que usava a figura do Bolsonaro. Eu acho que... Se eles já são alucinados dessa forma, já são obcecados com o Lula dessa forma, com o Lula preso... eu acho que são dois dramas separados. Aí foram duas conversas que casaram. Existe esse ódio político, né, que é por exemplo, o ministro da Educação que ele foi na Jovem Pan e ficou, Lula tá preso, falando assim de um jeito aterrorizador, essa coisa assim, patética também. E aí acho que foram dois grupos bem distintos aí que foram aliados numa causa e a gente vai ver a separação deles talvez em breve. Eu não sei, viu? Porque, eu vejo as pessoas assim, não, realmente, Bolsonaro é um imbecil, tá? Mas Lula, não! Então, eu real não sei o que... Nisso, assim, nesse aspecto, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo, igual a Regina Duarte, né? Tenho medo. Mas, assim... É complicado, porque eu também não faz o menor sentido falar, não, tem que deixar ele preso porque as pessoas não sabem lidar com ele solto. Não faz o menor sentido, tem que soltar. Agora, o que vai gerar disso, porque querendo ou não vai reacender a militância, só que a militância é dos dois lados. Uhum. E aí vai ser o embate dos embates. Disso a gente não consegue nem calcular, mas não existe esses cálculos. Não, só Deus sabe o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Virginia, queria te agradecer pelo papo, era essa ideia mesmo. Eu que agradeço, adorei a conversa. E conseguimos não ficar 2 horas conversando. Não, eu não me importo. Vou deixar isso privado, esse método. Que eu tô com fome. Eu não almocei. Então vai lá, Virginia. Queria te agradecer mais uma vez e brigadão pela sua visão e pelas coisas que você trouxe. Oi? Posso fazer jabá? Pode, lógico. Seu espaço agora. Me sigam lá, quem não me segue, siga lá no @mulhertamarindo. E se você gosta de sabonetes muito cheirosos, máscara de argila e tudo de bom, de cosméticos naturais e artesanais, www.alquimistashop.com. Boa! Muito bem, papo. Depois a gente negocia aí um código aí. Eu vejo isso em todo podcast, eu nunca tive, eu quero ter um código. eu vou criar um código pra você. Valeu, Virginia, obrigadão. Até mais. Obrigada, tchau. Alô, e aí pessoal? Gostaram do episódio com a Virginia, com a Mulher Tamarindo? Eu gostei bastante e quero agradecer a Virginia pela conversa e pelo cupom de desconto que ela trouxe aqui para os ouvintes do Telefonemas. Sim, temos cupom de desconto. Você pode entrar lá no site da Virginia, o alquimistashop.com, e na hora da sua compra vai aparecer lá o espaço para o cupom de desconto. É só digitar Telefonemas lá e garantir 10% de desconto em toda a loja, todos os produtos. Pelo que eu entendi é isso. A Virginia me falou que esse cupom não tem prazo de validade, então eu imagino que quando você estiver ouvindo esse episódio, o cupom vai estar valendo. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Então, usa a hashtag Telefonemas lá no Twitter, usa o e-mail telefonemaspodcast@gmail.com. E se você tiver algum problema na hora de usar o seu cupom de desconto, me avisa, que eu aviso a Virginia e a gente vê o que aconteceu. E também pode usar nossos canais de comunicação aí, que eu falei, né? O Twitter, né, com a hashtag Telefonemas, ou o e-mail telefonemaspodcast@gmail.com, para falar outros assuntos, mandar seu recado, mandar sua mensagem. A gente conta com a sua participação. Como eu falei lá no começo, o Telefonemas também é o espaço dos ouvintes. Fala com a gente, participe do podcast, certo? Então, vá lá no alquimistashop.com, aproveita o cupom de desconto Telefonemas e um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.